Muito boa noite, bem-vindo ao canal Rádio Derby Paulista. Hoje especificamente vamos falar do Palmeiras contra Ceará. A vitória do Verdão em cima da equipe do Ceará com gol do Gustavo Gomes. Especificamente o Palmeiras, nessa rodada, a dupla Derby Paulista, que é o objetivo do nosso canal, Corinthians-Palmeiras. Na rodada passada falamos da derrota dos dois, e hoje especificamente falamos da vitória das duas equipes por 1-0. O Palmeiras enfrentou a equipe mais difícil dos times grandes, porque pega uma equipe da primeira divisão e especificamente vence uma equipe que não perde há 21 jogos em casa, certo? O Palmeiras tem um recorde de quebra de tabu, especificamente, e hoje de novo quebra um tabu importante contra o Ceará. Fora de casa é uma equipe que eu não perdia há muito tempo, porque contra seu grande rival do Ceará, o Palmeiras também tinha quebrado um tabu na casa deles, no Castelão, contra o Fortaleza, que não ganhava até então, desde 2019, e o Fortaleza fazia tempo que não perdia em casa também. E Ceará também, Ceará 21 jogos sem perder como mandante, certo? Especificamente. O jogo, Ceará começa jogando muito bem, e especificamente Palmeiras conseguiu equilibrar o jogo com gol do Gustavo Gomes por 1-0. E o jogo também foi muito brigado, pegado, estilo jogo sul-americano, porque havia muitas faltas, muitos cartões para ambos equipes. E no primeiro tempo o jogo parado muitas vezes, as duas equipes paravam muito jogada e muitas faltas, e Palmeiras sai frente, aos 33, com gol do Gustavo Gomes, Vamos falar da escalação especificamente do Palmeiras contra a equipe do Ceará. Vamos falar do gol. O Everton, Fus, Diay, Vanderlan, no meio, e Gustavo Gomes. No meio campo, Felipe Anderson, Facundo Torres, Lucas Evangelista, Emiliano Martinez e Estevão. Então essa é a equipe que vimos a entrada em relação ao último jogo, a entrada do Estevão como titular, Estevão tinha entrado em segundo tempo, a entrada do Vitor Roque como titular, a entrada do Lucas Evangelista no lugar do Richard Rios, e eu acreditava que ele teria poupado Facundo Torres, porque vinha fazendo muitos jogos seguidos, certo? Então, vamos falar do jogo, e especificamente vamos falar a respeito do jogo. O Ceará teve chance aos 4 minutos, e o Everton foi muito seguro, e Palmeiras teve o escanteio, o chute para fora do Gustavo Gomes, que logo depois faria o gol. O Ceará teve outra grande chance aos 16 minutos. Pela direita, o Pedro Henrique cruza, o Everton domina a bola. Escanteio, o Ceará tem outra chance, pela direita, cruza na área, cabeça, e chute do Pedro Henrique é uma grande chance que o Ceará teve. O jogo de ida e volta, Estevão também teve um chute pouco depois, acaba desperdiçando, e Gustavo Gomes aproveita aos 33 minutos com cruzamento, falta bem batida do Estevão. Gustavo Gomes, que é um zagueiro artilheiro, e essa bola parada, que era uma das principais armas, era Abel Ferreira, hoje volta-se a
colocar em prática, porque nesse ano principalmente, porque na era Abel a bola parada era uma grande arma para fazer gol, e hoje tem sido de novo. O Estevão cruza na área e Gustavo Gomes aos 33 minutos faz 1-0, porque o Ceará estava melhor no jogo, porque já estava jogando em casa, né? Mas o Palmeiras conseguiu desequilibrar com bola parada, né? Cabeçaço do Gustavo Gomes, e Palmeiras faz então 1-0. Né? E também havia também dúvida do VAR se a posição do Gustavo Gomes estava bem ou não. Né? Palmeiras cria pela direita o chute fora da área do Emiliano Martinez, que também tinha feito um gol desse jeito contra o maior rival, Corinthians, né? E Emiliano Martinez hoje de novo tenta fazer, batendo bola fora da área, né? E passa por pouco. Depois, aos 42 minutos, Felipe Anderson chuta, né? E o goleiro responde muito bem. O Felipe Anderson também teve uma grande chance do gol. Palmeiras muito bom, e Estevão de novo uma grande chance e acaba desperdiçando. Né? E Ceará teve uma outra tentativas, né? Ceará conseguiu controlar algumas chances claras. No segundo tempo tenta propor mais, e aos 60 minutos Pedro Henrique teve uma grande chance em cima do Everton, que era uma grande chance no segundo tempo, né? E Palmeiras tem chance aos 72, um grande passe, chute do Paulinho, que o goleiro pega muito bem. O Paulinho entra muito bem, eu acredito que se ele conseguir jogar, recuperar fisicamente bem, ele vai ser titular absoluto dessa equipe, né? Porque ele entra muito bem no segundo tempo, assim como entrou contra a Bahia, né? E ele pode ser muito importante pelo que ele fez, né? Pelo Atlético Mineiro, ele pode se repetir no Palmeiras tranquilamente. No segundo tempo, tivemos aos 5 minutos Pedro Raul solta uma pancada, né? E a agenda é a respeito do Palmeiras. Palmeiras é uma equipe muito sólida defensivamente, é uma defesa muito organizada, uma defesa muito bem parada, né? Depois, uma equipe que tem uma encaixe muito bom, digamos assim que a meados de abril o Palmeiras tem se recuperado muito bem, seu grande futebol, as sequências de vitória, embora tenha perdido em casa contra a Bahia. O Palmeiras tem engatado vitórias seguidas na Libertadores, quase aproveitamento de 100%. Pós-Campeonato Paulista vem engatando 6 vitórias seguidas, certo? Então, hoje mostra uma equipe que é muito versátil, muito organizado, e de um meio campo muito sólido. E no ataque, se falar, o Felipe Anderson jogando muito bem, o Facundo Torres também é uma peça que consegue desequilibrar pelos lados, né? O Estevão nem se fala, é um válvula de escape, é um jogador que desequilibra pelos lados, né? E Paulinho, entrando no segundo tempo, ele consegue dar outra cara ao Palmeiras, né? Ceará, em algum momento, no segundo tempo principalmente, começou bem, Ceará tenha terminado bem, mas o Palmeiras conseguiu administrar, porque é uma defesa muito sólida, né? Então, o vitória é justa, né, do Palmeiras, que vai levar uma grande vantagem para Allianz Parque, né? Talvez o torcedor palmeirense hoje se sentiria muito mais seguro jogando fora de casa do que jogando em casa, né? Porque as últimas 2 derrotas foi jogando em casa, né? 2 ou 3 derrotas, né? Só teve 3 derrotas do ano. Acredito que também na derrota contra Novo Horizontino também foi em casa, no Barueri. Então, as derrotas do Palmeiras só foi em casa, e fora de casa, Palmeiras é um
é uma máquina, é um time a ser batido, né? Ninguém consegue vencer ainda Palmeiras fora de casa. É uma equipe que tem uma defesa muito organizada e tem uma transição muito rápida, com o Estevão pelo lado, e quando o Estevão não está, é o Felipe Anderson também, às vezes deslocando pela direita, quando entra no segundo, e também tem o Vitor Roque, que é um jogador muito rápido, e também tem um Paulinho, né, que eu acredito que, se conseguir ter recuperação fisicamente, ele seria titular indiscutível dessa equipe. Vitor Roque. Minha opinião sobre o Vitor Roque. O Rony é o maior artilheiro da história do Palmeiras na Libertadores. Ele demorou 22 jogos para fazer o seu primeiro gol. Eu entendo o grande investimento e a grande expectativa, e o Vitor Roque ainda não tem um gol, uma assistência, sequer. Mas é um jogador que era considerado para alguns, né, melhor que Endrick, né, opinião cada tem, e se esperava muito dele, né, que ser um grande promessa, e depois acabou indo para o Barcelona, mas para mim o Vitor Roque, ele é questão de tempo encaixar, e o Abel tem essa capacidade, né? E a torcida teria mais paciência com Abel de treinador, porque é o maior treinador da história do Palmeiras. E de fato o Vitor Roque em algum momento vai encaixar, né? E talvez tenha passado já vários jogos e ele ainda não tem conseguido fazer gol, né? Teve uma chance contra Cerro Porteño que foi anulado, para muitos discutível. Então, assim, o Vitor Roque, ele é questão de tempo ele conseguir começar a fazer gol e trazer alegria para a torcida da Palestra, né? Então, é isso aí, né? Vamos falar da possibilidade de Abel Ferreira ir para a seleção no próximo vídeo. E muito obrigado. Até mais. Se inscreva no canal, dá o like. Tchau. Até o próximo vídeo.